Olá, seja bem-vindo a um novo episódio do podcast da Zopo. Esse episódio hoje ele é mais do que especial, vou explicar para vocês logo na sequência agora, mas antes disso, curte o nosso canal lá no Spotify, lá no Apple Podcast e também no YouTube e na Fluids, vai estar disponível em todas essas plataformas. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui, que é o nosso novo diretor comercial aqui da Zopo, que inclusive é meu amigo pessoal. E vamos dar as boas-vindas para eles aqui, para ele, que é o Luiz Costa. Seja muito bem-vindo, Luiz. Primeiro episódio aqui, gravando episódio com a gente. E, cara, pode se apresentar pro pessoal, conta um pouquinho melhor aí sobre quem você é e depois a gente vai tocar isso aí no decorrer aí do nosso podcast. Legal, obrigado. Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Então, Luiz Costa, entrando na Zopo aí como diretor comercial. A ideia é somar toda a bagagem que eu construí aí, ajudar a gente no crescimento. Eu gosto de fazer a apresentação minha sempre um padrãozinho, então eu sou economista, trabalho com comercial, duas funções bem distintas, porém que se completam muito bem, né? Então a gente sempre fala em afiar o machado e cortar a árvore, né? E eu acredito que meu conhecimento em economia me ajudou muito a afiar machados, e a parte comercial que está na minha veia desde criança é onde eu dou a machadada e corto a árvore. E aí, uma trajetória em algumas startups, né? Conta Azul, Bicred, JetBov, e agora vim somar aí na Zopo para ajudar a gente a crescer e ajudar cada vez mais o empreendedor nessa jornada de sucesso. Boa, sensacional. Cara, eu conheço um pouco da tua história, da tua jornada, sei que é uma jornada de muito sucesso, acompanhei um pedaço, inclusive a gente sempre conversava sobre esses temas, nós somos amigos há muito tempo já, e eu sempre tive uma admiração muito profunda, não só por ti como pessoa, pelas tuas capacidades ali dentro do tema, né, de vendas, do comercial, assim como por tudo que tu construiu, que é uma história fantástica, uma história de muito sucesso em todos os lugares que tu passou. Então, acho que talvez um resumo para o pessoal te conhecer, te apresentando para a nossa base agora, te apresentando para os nossos espectadores, para o pessoal te conhecer, acho que seria legal contar um pouquinho de forma resumida por onde tu passou, né, o que tu fez ali, mas, né, de uma forma bastante breve, mas trazendo aí um pouquinho sobre tudo que tu construiu, acho que seria legal para o pessoal poder entender aqui tudo que tá por vir agora daqui para frente dentro da Zopo. Muito bom. Acho que quando eu vou contar a minha história, eu tenho que passar por um período que, desde criança, eu adorava essa parte de relacionamento com o cliente. Então, é onde eu falo que na minha veia sempre correu um pouco desse sangue de vendedor, de querer resolver problemas, né? E quando a gente está começando a vida, a gente passa por umas etapas. Então, eu trabalhei muito como vendedor de shopping, varejo, empresa de telefonia. E a gente acaba aplicando algumas técnicas de venda mesmo sem saber, né? Porque a gente não entrou num processo de treinamento de venda consultiva, mas a gente sempre tenta ali fazer um diagnóstico, entender e resolver problemas para os clientes, né? Se conectar muito com o cliente, e isso depois a gente descobre que tem técnica, Com né? certeza. E aí, quando eu entrei no Conta Azul, entrei pelo financeiro, né? E depois migrei para a área de treinamento, foi onde eu realmente aprendi que tem uma ciência atrás da venda, né? Então, tu consegue fazer um processo comercial ser replicável, ter eficiência e trabalhar, né, para que todos os vendedores consigam ter uma performance acima da média, né? Então, eu aprendi um pouco dessa venda consultiva e foi aonde eu tive, né, a certeza de que tudo que eu estava construindo já na minha carreira de vendas poderia melhorar e a gente cada vez poderia construir mais, né? Então ali no Conta Azul tive 2 cases de sucesso, que foi o primeiro na equipe de treinamento, né, que a gente em 2 meses estava conseguindo fazer um vendedor entregar uma meta de vendedor sênior, né, e depois no time de pré-vendas que o time estava performando em torno de 60%, 70%, a gente aumentou para 110%, 120%, até 130% da meta. Então dobrou o resultado do time de pré-vendas, né? Sempre, Sensacional. sempre muito voltado a ter uma taxa de conversão para que, né, toda oportunidade virasse um cliente, né? Perfeito. A partir daí, eu comecei a escalar equipes comerciais. Então eu fui para a Bicred, em Curitiba, e lá eu montei uma equipe que tinha 8 pessoas para 50. Então consegui já escalar a primeira operação comercial e triplicamos o resultado, até quadruplicamos o resultado de vendas novas, né? Então,
até foi um case porque 2 anos depois da minha entrada, a Bicred teve o seu exit, né? Então foi comprada aí para uma enorme startup, que é a Acreditas, e a partir daí eu já entendi que eu já tinha um pouco de experiência em escala de operação, né? Na última, que foi a JetBov, eu entrei com uma equipe comercial de 3 pessoas, a gente chegou a ter quase 40, né? E trabalhou muito em eficiência. Então ali, a receita de novas vendas, a gente conseguiu crescer em 6 vezes, e o MRR a gente conseguiu multiplicar por 4 em 5 anos. Então foi um crescimento sustentável, eficiente, né? A gente trabalhou muito com processos que a gente conseguisse escalar sem precisar crescer tanto a operação, né? E muito aprendizado, né? Então, tanto voltado para o empreendedorismo, como voltado para equipe comercial ali, trabalhando com todas as áreas conectadas, para que a empresa fosse uma só. Então, foi um grande aprendizado e uma trajetória bacana, que eu vou trazer aqui para a Zopo. Então, que é o que eu quero mesmo, não só ajudar o nosso time comercial, ajudar os nossos clientes. Porque tudo que eu aprendi, os nossos clientes também podem aprender, né? Afinal, a gente é parceiro de negócio dos clientes, então o nosso objetivo é justamente esse, apoiar eles na construção de uma empresa que seja cada vez mais sustentável, eficiente, e o Bitrix está aí para ajudar eles a fazer isso, e a gente também. Legal, cara, legal. Uma história de sucesso, né? Acho que ficou clara essa introdução. E até para a gente poder destrinchar um pouquinho melhor isso, eu acredito que faça muito sentido. Eu vou começar talvez com uma primeira pergunta que todo mundo tem dúvida sobre isso, né? Que é o seguinte, né? Pensando com relação à escala, né? Todos os nossos clientes que nos acompanham, todos pensam isso. Na verdade, quando você contrata uma empresa como a Zopo, você contrata majoritariamente por 2 razões, que é ou eu quero, né, otimizar tempo, economizar tempo, ou eu quero vender mais e trazer mais recursos para dentro do caixa. Então, é por isso que a gente fala muito sobre a questão de escala, mas não só isso, sobre eficiência operacional. Na tua visão, cara, entendendo que você pegou operações que eram operações menores e conseguiu trazer uma escala muito grande para elas, quais são os primeiros desafios que um gestor ele enfrenta, certo? Então, por exemplo, pega uma operação pequena, que nem você pegou lá com 3 pessoas, 8 pessoas e levou essa operação para 50. Quais são os primeiros desafios que um gestor ele enfrenta quando ele recebe esse desafio? Se a gente puder elencar isso não só numa linha do tempo, mas como desafio e ordem de prioridade, o que tu conta para quem nos acompanha aqui sobre quais são esses desafios e, de maneira resumida, como que isso vai sendo resolvido aos poucos dentro da operação? Boa, excelente. Essa aí é a pergunta de $1 milhão. Muito bom. Para você escalar uma operação, inicialmente, o teu maior problema vai ser ter lead, né? Tu tem que ter mais leads entrando, porque senão tu vai contratar uma equipe que vai se tornar ineficiente, né? Vai trabalhar, não vai ter demanda para trabalhar. De nada adianta eu triplicar o volume aí de pré-vendas e volume de closers se eu não tenho lead para trabalhar. Então, saber onde conseguir novas fontes de leads é o primeiro passo, né? Se eu consigo escalar isso com ads, ótimo, né? Existe uma grande dificuldade de escalar com ads hoje, que eu gasto R$5.000 e ganho 100 leads. Quando eu começar a gastar 10 mil, eu não vou ganhar 200. Ele não dobra, né? Boa. A taxa não é a mesma, né? Perfeito. Então, o primeiro conselho que eu dou é cuidado. Cuidado, porque se você dobrar seu investimento, você não vai dobrar o número de lead, né? Então, ter fontes sustentáveis, como um canal, né, de parceiros, ou muito conteúdo, geração de conteúdo, a gente é muito bom nisso, né? A Zopo, ela é geradora de conteúdo, ela nutre e educa o mercado, é muito bom, porque são leads orgânicos, né? Então, tenta encontrar formas na tua empresa de escalar o volume de lead, crescer o volume de lead de uma forma sustentável. Aí tu tem o primeiro passo. O segundo, taxa de conversão entre etapas. Então, eu preciso saber quantos leads eu consigo transformar em oportunidade, quantas oportunidades eu consigo transformar em apresentação, em demonstração do meu serviço, do meu produto,
né? E quantas efetivamente eu gero de venda para quanta receita eu vou ter, né? Nova entrando no caixa, né? Então, taxa de conversão são dados obrigatórios, básicos, né? Acertar no básico, né? Fazer o básico muito bem feito. O arroz e feijão, né? O arroz Da com operação feijão, de venda. da operação comercial. Boa. Né? Bom, tem uma taxa de conversão já mensurável, aí eu tenho que ter um processo replicável, né? Então, ensina o teu time a realizar e executar o mesmo processo, que é um processo eficiente, porém não faz com que esse processo congele, sempre tente melhorar, né? Crie um processo e fique melhorando ele, né? Faça testes, experimente coisas novas para que o teu processo possa melhorar, mas crie um processo que seja replicável, que o teu time, tu vai contratar alguém que tem potencial para ser um bom pré-vendas, para ser um bom closer, e ele consegue executar esse processo que tu conseguiu construir, né? A partir do processo construído, tu faz um playbook, né? Que é um processo realmente replicável, né? Tendo isso, cara, tu já tem meio caminho andado. Por quê? Porque eu estou medindo todas as taxas de conversão, eu consigo aumentar o volume de lead e o meu time consegue executar um processo replicável. Então, a partir daí, o que tu vai fazer? Acompanhar muito bem, né? E não cresça de uma maneira avassaladora, assim, não contrate 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, né? Começa contratando uma posição de cada, né? E mensurando se realmente o teu processo é replicável. Às vezes a gente acha que é e não é, né? Então tem alguns Perfeito. detalhes que tem que ser ali, né, melhorados para que ele se torne replicável, e por isso é bem importante ir escalando aos poucos, né? E realmente acompanhando e entendendo se isso pode se tornar um processo replicável ou não, né? A partir daí tu já tem os testes, tu tem, né, contratou pessoas novas, eles conseguiram vender, conseguiram gerar receita. Pô, maravilha. Então, de fato, vou conseguir escalar a minha operação. E aí, se quiser dar um gás aí, crescer um pouco mais rápido, tudo bem, porque já tem aí uma prova de que conseguiu replicar o processo, né? Boa. Isso vai surgir vários outros desafios, mas o básico e o muito bem feito tu já vai conseguir fazer para evoluir e crescer a operação. Boa. Muito bom, maravilha. Aislan. Boa, maravilha, Luiz. Ali no início da tua fala, tu comentou muito da posição de economista afiando o machado, na vendas dando a machadada. Aqui no nosso podcast a gente fala muito sobre o ponto de inflexão da vida, que é aquele momento que a gente descobre qual que é a nossa vocação, né? Trabalha um pouco mais essa tua fala, o que que tu aprendeu como economista que tu acha que tu aplica e te ajudou a ser o Luiz Costa bom gestor de vendas? Porque tem uma piada que principalmente os biólogos gostam de fazer, que o economista é a única pessoa que acredita em crescimento infinito no mundo, né? Então, basicamente, o que que tu acha que tu aprendeu e se desenvolveu como economista que te ajuda a ser um bom... porque conversando com você eu vejo que tu é um cara que consegue olhar atrás dos números, eu vejo que tem algumas habilidades, mas queria que tu explicasse para nós um pouco o que que essa formação te ajudou a fazer a boa gestão de times e de metas de vendas. Legal. Muito bom, muito boa pergunta. A gente fala muito de dados e indicadores, né? E algumas pessoas até em algum momento elas falam, tá, mas e as pessoas? Cara, dados, eles traduzem o que as pessoas estão fazendo, né? Então, ele é um guia pra gente, né? Eu falei de taxa de conversão, que é um dado muito simples, né? Mas eu consigo mensurar tempo de ligação versus taxa de conversão de um cara de pré-vendas, né? Eu consigo otimizar um processo comercial e fazer um resultado de uma equipe que precisava de 10 pessoas acontecer com 5, né? Desde que eu, por exemplo, verticalize melhor os leads, né? Então tem muita coisa que você pode fazer através dos dados. E por ter, né, essa vertente de economia e também por ter trabalhado no financeiro uma parte da minha carreira, eu consegui entender que quanto mais informação eu tiver na minha mão durante o dia, durante a semana e durante o mês, melhor, né? Só que aí não adianta eu ser um gestor de números só, né? Não adianta só eu saber disso.
Então eu aprendi que eu preciso ensinar os meus liderados a olhar isso. Que o vendedor que trabalha comigo, ele tem que ser estratégico, né? Ele pode ser excelente, maravilhoso em execução de discurso, em volume de atividade, em bater objeção, tem um rapport maravilhoso com o cliente, usa a técnica muito bem, mas ele tem que ser estratégico. Ele tem que saber que o mês dele vai ser feito de uma construção de funil. E ele tem que acompanhar esse funil e saber se o funil dele está saudável para ele bater a meta dele ou não. Então eu tenho que replicar isso, né? Eu tenho que ensinar o meu time a afiar o machado. Então, eu entendo que essa conexão que eu tive da vertente de indicadores, junto com essa parte comercial e principalmente comunicação, né, com as pessoas, de poder replicar, de ter uma didática, me ajudou muito, porque eu consigo, né, muita gente tem dificuldade com exatas, né, e até com indicadores, ou muitas vezes até numa planilha de Excel. E aí eu tô aqui para realmente desmitificar isso para eles, para que eles não achem que isso é um bicho de 7 cabeças. Não é. É algo que eles podem aprender e que depois que eles aprenderem, eles vão se tornar profissionais melhores. Então, tá aí uma das coisas que eu gosto de fazer, desenvolver as pessoas e ajudá-los a ter mais conhecimento e ser um profissional melhor para a vida, né? A gente sempre quer que as pessoas cresçam dentro de casa, né? Mas eu preparo eles para a vida e tento fazer com que dentro de casa eles também tenham as oportunidades de crescimento. Então, acho que essa é a ideia e é assim que eu consegui cada vez usar mais essa vertente da economia, de afiar o machado, né, para afiar vários machados ao mesmo tempo, não só o meu, para que todo mundo também tenha essa possibilidade aí de ser estratégico e de conseguir crescer como profissional. Boa. É muito comum a gente falar nas empresas que existe um conflito, digamos assim, ou uma necessidade de afinidade entre o departamento de vendas e marketing, né? Mas é legal na tua fala que é legal também ter essa conexão, uma triangulação com o departamento, sei lá, financeiro, contábil e tudo mais, para que a empresa de fato tenha um motor de crescimento saudável, né? Então, o planejamento estratégico da empresa envolvendo essas três partes, digamos assim, é um degrau a mais, né? No nível. E conversando com as empresas que chegam até nós, eu noto que muitas vezes essas três áreas não só não se conversam, como elas duelam, né? E aí, por isso que a empresa não cresce, né? Porque um bota a culpa no outro, ou um não conversa com o outro, ou a meta de vendas não conversa com uma coisa, com outra, e por aí vai. E isso, daí a empresa não é que ela não tem nenhum motor de crescimento, ela não tem, por isso que ela não cresce, né? Inclusive, né? E aí a política de vendas não ajuda a empresa, ou a política do financeiro sabota o time de vendas e por aí vai, né? Então é interessante isso para que haja essa, não vou dizer nem pacificação, né? Mas que um trabalhe para o outro e por aí vai, né? Então, legal ter dentro dessa tua fala, né? Para que haja essa integração e uma coisa acabe puxando a outra, né? Nem todo time de vendas está nesse nível de maturidade, né? Então é legal até para quem está nos ouvindo ter essa reflexão, né? Para que, enfim, consiga, né? Dar esse passo também, né? Boa. Tem um jeito fácil de crescer, ter dinheiro infinito. Nem todo mundo tem dinheiro infinito, né? Então, quando tu constrói um caminho em que essas três equipes estão muito bem interligadas, né? Tu consegue fazer investimentos em marketing, que tu não destrói o CAC, falando de CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Tu não consome, né? Então, um cliente vai me dar 15 mil, mas eu tô gastando 10 mil de marketing. Pô, sobrou 5, né? Cara, eu nem sei se eu consigo margem com esses 5. Eu não sei nem se eu pago as contas, né? Então, tem que ter essa noção, né? Eu gosto muito de distribuir a fatia do bolo. Então, eu acho que o vendedor que está gerando uma receita muito alta, o pré-vendas que está fazendo um volume bom de agendamentos, também merece uma fatia do bolo. Então, eu gosto de incentivar, o vendedor gosta de dinheiro, né? Eu gosto de incentivá-los através de comissionamento. Dividir a fatia do bolo. Tem que ser sustentável. Eu preciso de um apoio da equipe financeira para me ajudar a entender o que é sustentável. Porque senão eu passo, né? A minha empresa estava gerando 100 mil por mês de receita e agora está gerando 2 milhões. Mas com 100 mil eu gastava 60. Com 2 milhões agora eu estou gastando 2 milhões e meio. O teu modelo não é sustentável, né? Tu criou um modelo de crescimento que não é sustentável, porque tu tá queimando caixa para crescer, né? Uma das coisas que a gente aprendeu
o teu vendedor tem que gerar 5 vezes, né? Isso eu chamo de sales efficiency, né? Ele tem que gerar 5 vezes o volume de receita do que ele está gerando de custo. Então, se o meu vendedor ele gera 10 mil de custo para a empresa, ele tem que fazer 50 mil de receita, no mínimo, né? Uhum. Existe parâmetros para cada empresa, esse é o padrão, né? Uhum. Cada um tem que achar o da sua empresa, porque às vezes, né, é pouco, visto que eu tenho um custo de aquisição muito maior, ou um custo indireto muito maior, né? Então é importante ter essa noção de crescimento escalável e de entender se isso se paga, né? E aí volta o afiar o machado, que é juntar as áreas, entender em marketing quanto eu vou precisar alocar, né? Financeiramente, como vai ficar isso, né? Faz simulação. Tá, e se esse time dobrar, triplicar, crescer 10 vezes o tamanho do time, como já aconteceu, né? O quanto eu consigo manter isso sustentável, né? E realmente fazer uma empresa se manter saudável, né? Acho que essa é uma tarefa de casa aí bem interessante de fazer, e por isso essas equipes têm que estar muito próximas uma da outra para se ajudar nisso, né? Para construir esse crescimento sustentável e saudável. Boa, muito bom. Eu gostei muito dessa visão, né, de trazer principalmente esse indicador que tu comentou sobre a questão ali né, da remuneração do vendedor versus o que ele precisa trazer de receita. Claro, isso é muito variável, tem negócios que tem uma margem alta e aí você consegue reduzir isso, tem negócios que tem uma margem muito diluída, e aí eu imagino que o vendedor ele precisa trazer, né, muito mais receita, mas isso gera uma outra discussão paralela, que inclusive é um tema que nós pretendemos até gravar um conteúdo sobre isso na Fluids, para poder falar especificamente sobre a questão de criação de meta, né? Então isso inclusive é um tema que a gente tem muito conteúdo disponível na internet, mas não tem muito conteúdo aprofundado. A gente tem algumas discussões em torno disso que são muito genéricas, a gente vai trazer isso de uma forma um pouco mais aprofundada, mas eu queria que na tua visão tu contasse um pouco mais pra gente sobre essa tua experiência com relação a indicadores financeiros, né? Então vamos lá, hoje você vai tocar não só toda a nossa área de vendas aqui, mas a área de geração de receita, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho melhor sobre essa dinâmica, né, entre o financeiro e ao mesmo tempo sobre como os gestores de vendas eles podem fazer para, por exemplo, fazer um cálculo de meta que seja realista, né, que ele seja pautado dentro da realidade. Claro, cada empresa é um modelo de negócio, mas na tua experiência trazer aquilo que funciona, aquilo que não funcionou, aquilo que de fato realmente é efetivo. Acho que é um papo legal. Então, se quiser abrir um pouquinho disso pra gente. Maravilha. Meta é sagrado. Boa. Meta é combustível para a empresa, para o time comercial, em todas as vertentes, né? Um time comercial que bate meta continua motivado, né? É um time que comemore suas metas, né? Porque é super importante isso, Fundamental. é necessário comemorar, e traça uma meta que seja de fato uma meta atingível, né? Então, se você está atingindo 70%, 80% da sua meta já tem alguns meses, tem algo errado. Não mantém assim. Não tá certo, né? Você tem que ter uma meta atingível, né? Então traça algo que seja atingível e coloca o teu time e correr atrás dela, né? Traz um grande benefício para o time. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi. Tu falou muito de remuneração, comissionamento. O maior variável do teu time tem que ser o atingimento da meta. Então, Boa. por isso eles vão lutar. Quando tu constrói, né, a gente falou de trabalhar junto com marketing financeiro para construir um planejamento estratégico de entrega, né, para o ano, para os próximos 5 anos, tu pode construir, fazer um business plan. Mas quando tu constrói isso, tu tem uma estratégia específica, né? Tu tem todos os números ali que tu precisa para trazer de receita, tu sabe todos os custos da tua empresa, tu sabe qual é a margem final e que aquela conta fecha. Só que se o time comercial não bater a meta, não vai fechar a conta. Então tem que fazer isso acontecer,
né? É muito Perfeito. importante que isso aconteça. Para isso, né, estrutura algo que é viável, né? Uma entrega que você consiga fazer. Se não, dá um passo atrás, não faz uma meta tão arrojada, né? Se você não tem essa ciência de que você consegue fazer essa entrega, né? Constrói cenários, faz um cenário pessimista, um cenário realista, um cenário otimista, para você entender, né? Como seria se você não atingisse a meta e como seria se você ultrapassasse a meta, né? Boa. E trabalha com essas visões, para tu estar preparado, né? Se tudo der errado, eu tô preparado. Se tudo der muito certo, eu também tô preparado. Porque se tudo der muito certo, não adianta tu ficar com dinheiro parado no caixa. Tem que reinvestir, tem que continuar crescendo, né? Muito bom. Então, essa é a importância que eu acredito ir para a meta e que tem que ser algo comprado pelo time inteiro, né? Se o teu time comprar a meta e bater a meta todo mês, bom, todo mundo já sabe o que vai acontecer, não precisa falar o óbvio, né? Então, Isso aí. é assim que tu vai conseguir crescer com sustentabilidade. Legal, muito bom. Eu até trouxe esse tema porque ele é, de certa forma, até um tabu, né? Nós falamos com empresas aqui, muitas empresas, todos os meses, e o que mais a gente percebe, né, de alguns clientes que entram dentro da nossa operação é que boa parte deles não tem a menor ideia de como trabalhar com isso, né? Trabalha de uma maneira muito empírica, mas não de maneira eficiente. Então, é legal trazer essa visão, porque como tu comentou, né, meta é tudo, né? Legal. E aí o Eisen trouxe um ponto que é muito interessante, que é sobre nas empresas tradicionais a gente tem um racha entre marketing, né? Isso é um outro tabu, né? Muito importante, entre marketing, vendas e pós-venda, né? De que as áreas elas não se conversam e muitas vezes, inclusive, elas pertencem a gestões diferentes. E a gente tem uma forma de enxergar isso, não só isso, mas uma forma de gestão, na verdade, de unificar isso, que é de fato você ter uma pessoa que ela vai cuidar de toda a área de receita, né? Então a gente faz as pazes entre marketing, vendas, pós-venda. A isso se dão alguns nomes, entre eles Revenue Operations, né? Ou seja, operações de receita, o RevOps, que muita gente conhece. Mas eu queria trazer um pouquinho desse ponto só para tu dar uma pincelada sobre, na tua experiência, né, o quão importante é a gente casar isso. Isso são temas que a gente bate muito aqui, a gente ensina isso para os nossos clientes, né, nós temos alguns conteúdos sobre isso, mas talvez dar uma pincelada na tua visão sobre como isso funciona, como tu viu essas pazes sendo feitas na prática e o porquê que é tão importante a gente focar muito em operações de receita daqui para frente agora e fazer com que essas áreas elas funcionem de uma forma muito sinérgica. Então acho que se tu puder trazer isso vai ser um enorme preview de tudo que está por vir agora com a entrada do Costa aqui na Zopa. Legal, muito bom. É aquele famoso funil em ampulheta que todo mundo vê e ninguém sabe o que é, né? Boa. Ninguém, acho que é um pouco ousado, mas pouca gente sabe como realmente funciona esse funil em ampulheta, né? Após a venda, o teu cliente é uma chave para o teu sucesso. Há pouco eu falei de canais de aquisição de lead. O teu cliente é um forte canal de aquisição de lead. Então, depois da venda, ele tem que se transformar no quê? Num promotor, né? E a gente Perfeito. fala de NPS, que é uma métrica de sucesso que toda empresa obrigatoriamente tem que ter. E depois ele vira teu advocate, ou seja, ele vira aquela pessoa que é um evangelista da tua marca, né? Vira e mexe, ele vai fazer um post usando a tua plataforma e compartilhando nas redes sociais dele, né? Ou falando da tua prestação de serviço que foi com excelência e o quão feliz ele tá com isso, né? Esses caras são os caras que tu tem que construir. A partir daí, tu começa a gerar receita, depois que ele vira um cliente, né? Seja porque tu conseguiu uma indicação, seja porque tu vendeu um novo serviço, ou porque tu tá sempre renovando com ele, né? E ele tá se mantendo teu cliente, aumenta o tempo de vida que ele fica como cliente teu, que é o que a gente chama de LTV. Então, indicadores que todo mundo acompanha, mas nem todo mundo toma tantas ações. Quando a gente fala do RevOps, né, que também é outra sigla muito usada, né, que é as operações de receita, a gente tem que pensar em toda a linha do tempo do cliente, em
todo esse período, desde o primeiro dia até depois que ele sai. Porque se ele sai, tem um motivo e tem um aprendizado. Eu também tenho que olhar isso. E eu também tenho que resgatá-lo em algum momento, né? Então, eu acho que é super relevante essas áreas estarem conectadas e todo mundo ter o viés de atender muito bem, né? Fazer com que essa linha seja a mais agradável possível para esse cliente, né? Que sejam experiências sempre muito positivas e trabalhar com isso para conseguir escalar o quanto tu consegue trazer de receita por cliente, né? Porque não é só ticket médio de venda e só renovação. Tem muita coisa que um cliente pode te trazer. E não é como, eu quero tirar o sangue. Não, eu não quero tirar o sangue desse cliente. Eu quero realmente proporcionar uma experiência tão boa que organicamente ele vai trazer mais receita pra gente, né? Eu não vou precisar implorar. Ele que vai pedir. Cara, me ajuda, eu quero otimizar meu processo, eu preciso de vocês para construir mais isso ou aquilo na minha operação. Vocês são excelentes no nosso primeiro passo, agora eu quero ir pro segundo, eu quero ir pro terceiro, né? E, tô trazendo aí 2 colegas meus que são empreendedores, que eu já comentei sobre vocês, para eles terem essa mesma experiência, né? Quando ele faz isso de forma orgânica, cara, tá fazendo um serviço muito bem feito. Teu papel tá muito bem cumprido aí dentro do que se propôs. E acho que essa é a ideia. Sensacional. Muito bom, maravilha. Bom, faz total sentido. Inclusive até tem um spoiler, né, de que a gente vai começar uma produção de conteúdo bastante pesada em cima desses temas, abrindo para a nossa base de clientes sobre como trabalhar isso de maneira muito efetiva, né? Então a gente faz a transição lá do pessoal que está lá no funil de vendas ainda, nada contra. É uma visão que funcionou por muito tempo, mas hoje ela é só um recorte de tudo aquilo que de fato você precisa controlar para você ter sucesso dentro de uma operação, que o objetivo final dela é você ter receita, que é basicamente o objetivo de qualquer empresa, né? A menos que seja uma ONG, mas é isso. Lá no início do podcast, a gente gravou um episódio, eu e você, sobre Customer Journey Map, né? Perfeito. Então, até quem, digamos assim, ainda não está conseguindo entender com muita clareza o que a gente está falando, é um bom começo, né? Legal, um bom Então, começo. Um começo para começar, talvez, a desenhar em uma dimensão. Perfeito. Vamos pensar isso assim. aí. Isso que o Luiz comentou é o 3D, vamos pensar assim. É isso aí. O funil de vendas é o 2D, o que a gente falou lá é o unidimensional, é o desenhar no plano, e aí depois, né, e depois o conhecimento vai ganhando mais dimensões até que chega uma hora que ele gira e entra na 4ª dimensão, vamos dizer assim, né? Perfeito. Mas digamos assim, para quem quiser só pegar uma fotografia desse movimento todo, pode voltar talvez lá atrás e assistir aquele episódio que a gente fala bem devagarinho, né? Exatamente o que acontece para conseguir ir assimilando os conceitos enquanto esse material não fica pronto. Muito bom, maravilha. Inclusive a gente teve agora, agregando aqui o Luiz, que tem uma experiência fantástica e um olhar muito avançado dentro dessa área. Então, como tu comentou, né, o nosso primeiro episódio do podcast fala sobre isso, né, é um dos objetivos que a gente tem de educar o mercado a respeito disso, né, mas é um planejamento, é um mapa, né, que ele não é nem 2D, nem 3D, mas é mais um esboço. Então, só que ele já é um guia inicial para você começar a entender sobre o que você precisa construir em cima daquilo ali para você, de fato, montar uma operação de receita que seja extremamente eficiente. Então, vale a pena conferir nosso primeiro episódio de podcast. E aí, claro que agora a gente vai começar a adicionar muito mais qualidade. Vamos agora falar sobre, e agora eu tenho o meu Customer Journey Map, o que eu preciso trabalhar, quais são as ferramentas, quais são os processos, como que eu vou principalmente falar sobre a questão de gestão de pessoas, que é fundamental. E aí a gente vai começar a se aprofundar muito mais nisso, né? Mas, legal. Luiz, uma outra pergunta agora, que é uma curiosidade que eu acredito que todo mundo tenha, né? A questão de cultura, né? Quando a gente fala sobre você fazer a gestão de uma equipe que é menor, vamos colocar 3, 5 pessoas, é uma coisa, né? E quando a equipe cresce, isso é uma experiência que nem todos os gestores passaram por isso, alguns têm esse anseio, esse desafio. Vamos lá, quando a equipe cresce, né? Olhando para o lado de cultura agora, quais são alguns dos desafios que começam a aparecer de maneira muito clara, que se tornam inegáveis, tá? Ou seja,
primeiro deles é isso. O segundo, né? A questão de você começar naturalmente a ter dificuldade de conseguir escalar isso sozinho do ponto de vista de gestor. E aí um primeiro momento para você falar sobre contratação de novas pessoas, né, que são as lideranças, por exemplo, de segundo pipeline, para poder te dar a mão. Qual que é o momento disso? E o terceiro é quais são os desafios já de uma operação que ela se torna de fato muito grande do ponto de vista de cultura? Ou seja, entender essa progressão ali dentro, cara, como acontece, quais são os desafios e como que a gente resolve isso. Mais uma pincelada generalista, mas eu acho que esses são temas bem legais para a gente começar a abordar agora. Sensacional. Olha, eu vivi uma experiência na minha vida que foi incrível. Quando a gente tinha uma equipe aí de 40 pessoas ou mais, 40, 50 pessoas, e a gente foi fazer uma pesquisa interna. O quão satisfeito você está com o seu trabalho? 100% das pessoas respondeu 10. Legal. Então, Animal. nesse momento a gente venceu em cultura. A gente entendeu que a gente estava tendo uma vitória, Mas, tá? Primeiro, as pessoas são humanas. Então não adianta tu querer enfiar as coisas goela abaixo. É necessário ter conversas sinceras e honestidade com o teu time. Bilateral, né? Tanto do teu lado como do lado dos teus liderados, né? Tendo isso, as coisas vão ficar muito mais fáceis, porque o teu time vai dizer as frustrações, né? Vai compartilhar os desagrados e tu tem alguma coisa para fazer, o que é diferente do que acontece em muitos lugares, que ao invés dele falar para ti, ele fala para o colega do lado. E aí nada pode ser feito, porque além de ele estar ali contaminando o colega do lado, né? Que talvez não tinha essa frustração ou não era tão latente, ele ainda não tá te dando a chance de resolver aquele problema. isso quase não acontece, né? Não, isso não é muito raro, né? Nenhuma empresa tem isso, mas alguma, enfim. E eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto principal. Tratar as pessoas de uma forma bem humana, ouvir elas e entender o que pode e o que não pode ser resolvido. Né? Transparência total em tudo, né? Qual que é a tua estratégia? Por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? As pessoas têm que saber. Não pode ser escondido. Né? Não pode se reunir os cabeças da empresa, decidirem tudo e cuspir para o time como se eles fossem máquinas de executar processos. Não. Eles têm que entender que tem um racional por trás disso. A partir daí tu vai ter o teu time muito amigo. Né? Eu já falei da parte de dividir a fatia do bolo, isso é super importante, relevante. A parte de comemorar a meta. Então tu tem que ter uma cultura de time unido, que gosta de vencer, que, né? Tu tem que entender como o teu time quer comemorar essas vitórias, porque eles vão ficar muito felizes, né, de poder comemorar. Tem que saber ter uma equipe que equilibra trabalho com descanso, né? Não adianta querer que eles fiquem 8 horas seguidas em ligação, porque não é saudável, não é escalável e muito menos sustentável, né? Uhum. E aí vem o ponto que tu falou, que é o ponto de escalar a liderança. Essa é uma parte difícil. Eu considero que um líder, ele pode ter no máximo 10 liderados, porque eu gosto daquela cultura de one-on-one, uma conversa toda semana, né? Um acompanhamento mais próximo. Isso é fundamental para que tu consiga replicar o teu conhecimento. Então eu falei muito disso, de replicar conhecimento. Não tem como tu fazer isso se tu tiver 20 liderados, né? Não consegue nem conversar 1 hora por semana com cada um deles. Então é importante ter esse número. Vai ter empresas que esse número é maior. Já trabalhei em empresas que conseguia ter 12 até 14, né? Vai ter empresas que não dá para passar de 6. Então é entender o teu modelo de negócio, o quanto tu tem que estar ali do lado replicando processos e acompanhando, né? Para ter liderados que são muito bem, enfim, direcionados, né? Algumas exigem mais intensidade, né? Exato. Porque o processo... Às vezes tem que viajar junto e tudo mais, né? O processo comercial vai ter processo comercial de empresas que detalhes vão fazer a diferença. E esses detalhes, em alguns casos, consomem um pouco mais do líder, né? E inclusive esse ponto que você falou, né? Quando existe um field sales, que eu preciso sair da empresa para visitar um cliente, tem essa importância e consome muito tempo do líder. E é importante ele estar lá, né? Então, vai consumir, né?
fechando a conta tá tudo certo, né? Se conseguir, novamente, né, apoio ali do financeiro para a construção de um processo onde isso é escalável, tá tudo bem. Pode ser até 4 liderados, não tem problema. Desde que a conta feche e o time seja um time eficiente, né? Agora, escalar vendedor, primeiro, e aí, aprendizado de vida, né? A gente erra, né? Então, aprendizado de vida, não promove o teu melhor vendedor só porque ele vende mais, achando que ele vai ser um bom líder, né? Esse conselho, cara, Esse é milionário, esse é muito importante. Sim, o teu líder, ele tem que ser um promotor de cultura, principalmente. E ele tem que ser uma pessoa com habilidade de comunicação entre as outras pessoas, né? E que consegue replicar conhecimento. Então, ele tem que ser um cara de sucesso, tem que bater meta. Não vai promover alguém que não bate meta. Ele não precisa ser o melhor vendedor, mas ele tem que bater meta, ele tem que saber o que ele está fazendo. E ele tem que ser um evangelista de cultura. Ele tem que ser uma pessoa que vai replicar o que tu replica entre os liderados, né? Perfeito. Então tem que ter esse papel. Se tu não tem alguém assim no time, não promove do time, contrata de fora. É melhor contratar de fora do que tu perder um bom vendedor e perder a mão da cultura do teu time. Porque isso é o que mais faz operações comerciais irem por água abaixo. Então esse é o meu maior conselho, né? Entenda, né? Chegou no teu limite, então entende se tem alguém preparado, se tem alguém com aptidão e desejo, porque às vezes tu tá promovendo o teu melhor vendedor e ele nem quer ser líder. Ele quer continuar sendo vendedor. É nisso que ele é bom, né? Então entenda isso e encontre o caminho do eu consigo desenvolver essa pessoa porque ela não está pronta ainda, ou eu preciso olhar para o mercado e procurar alguém que consiga replicar a minha cultura, né? Tem essa noção. A partir daí, né? Se você promover alguém ou contratar de fora, fique muito próximo dessa pessoa, né? Não dê tanta autonomia no início porque você não sabe como vai ser. Então, pelo menos ali, a gente fala de ramp up, né? 1, 2, 3 meses, veja o quanto é necessário realmente, mas fique muito próximo, porque ali essa passagem de bastão tem que ser feita muito boa. Senão, perde a mão e esquece, né? Vai uma operação inteira que você construiu, treinou, tava perfeito em cultura, em entrega de resultado, né? Batendo meta todo mês, vai por água abaixo, né? Então é muito importante ter essas expectativas. Desafios que tu vai encontrar, às vezes, né? Você não promove ninguém de dentro de casa e a expectativa do teu time é que alguém fosse promovido. Esse é o nível de transparência que é importante ter com o time. Eles não podem se surpreender se tu trazer alguém de fora. Eles têm que estar preparados. Por quê? Porque teve transparência. Você já falou com eles, todo mundo está sabendo que vem alguém de fora. Eles estão preparados para isso e eles sabem que eles não estão preparados para ser um líder. E tá tudo bem, pode acontecer isso, né? Perfeito. Ou se alguém do time for promovido, todo mundo já sabe, aquela pessoa já era esperada. O próprio time, quando você tem alguém que tem aptidão a se tornar um líder, o próprio time já escolhe essa pessoa como líder. Por quê? Porque essa pessoa já começou a atuar como líder. Mesmo não estando naquela posição, você vai precisar de ajuda, né? Quando você tiver 4, 6 liderados, você dá conta, mas você vai precisar de ajuda. E se já tiver alguém do time te ajudando de alguma forma, então você já sabe que você tem alguém com aptidão para isso. Por quê? Porque ele já está executando a próxima atividade mesmo sem estar naquela posição, né? Lógico que a gente tem que ter muito bem estruturado isso para ele não deixar de entregar resultado, né? Porque ele ainda é um closer ou um SDR, ele ainda não está naquela posição, então ele tem que entregar a meta dele, né? Mas se ele conseguir fazer isso e ajudar o time, é porque ele já está no caminho certo. Perfeito, legal. Eu gosto muito de trazer esses temas porque eles trazem uma complexidade muito grande, né? Quando a gente fala sobre temas de liderança, os temas eles são quase ilimitados, né? Porque os desafios são muito grandes, justamente porque você tem uma série de variáveis ali dentro, seja comportamento, pessoas, conhecimento técnico, capacidades naturais de liderança que as pessoas elas já apresentam. Você tem momento, né? Momento da empresa, momento da pessoa, momento da equipe. Então é um tema que é muito desafiador.
Inclusive eu já cometi alguns erros muito graves nisso, já estraguei a operação por promover né, pessoas erradas na hora errada, e tudo bem, tá tudo certo, a gente aprende, né? Mas é muito legal a gente trazer esse tema para a mesa para poder jogar a luz nisso, porque de fato tem muita gente que tem essas dúvidas, são dúvidas genuínas, né? E até inclusive uma mensagem para quem tem esse desafio hoje, para quem tem essas dúvidas, sinta-se acolhido, ninguém é dono da verdade, tem alguns que sabem um pouco mais, alguns sabem um pouco menos, mas está todo mundo buscando melhorar, e uma grande certeza mesmo os grandes líderes, eles estão cometendo erros o tempo todo, né? A diferença é que alguns deles cometem erros que são menos básicos, né? Então, mas esse aí é um grande desafio, inclusive a gente vai se aprofundar muito nisso daqui para frente nos nossos conteúdos, porque tem muitos clientes que anseiam bastante por isso, porque a gente sabe que é uma dor muito grande dentro das operações. Então, cara, obrigado pela tua contribuição, uma baita de uma visão, e de alguém que já fez, já construiu, já errou, então acho que isso vale muito, né? Boa. E como é que nas tuas experiências, né, tu comentou, algumas delas, de fato, a gente viveu um ponto, você viveu um ponto de escala, né, começou bem pequeno, foi expandindo e tudo mais. Como é que você foi vivendo a parte de adoção de tecnologia em cada uma delas? Porque imagino que quando vocês eram pequenos, vocês tinham poucos recursos de tecnologia e você foi fazendo um pouco as coisas na raça, até que você foi conseguindo mais budget para investir mais em marketing, para investir mais em ferramentas e por aí vai. Porque boa parte da nossa audiência que está nos assistindo está vivendo isso com a sua empresa, né? Principalmente quem não é o dono da empresa, às vezes um diretor, um gerente, por aí vai, está passando por tudo isso ao mesmo tempo, de ter que escalar time, ter que escalar verba em marketing, tá escalando também a questão de adoção de ferramenta e tudo mais, e são muitas decisões ao mesmo tempo, né? E aí, como ponderar um pouco isso, né, ao mesmo tempo, né, no sentido de priorização, no sentido de equilíbrio, porque não é uma bala de prata, né, obviamente, tem a sua importância, mas também traz um retorno sobre investimento muito poderoso, que muitas vezes, até o início do nosso papo, né, a maior parte das pessoas não é nem capaz de medir por falta de conhecimento, ou por falta de conflito. Queria que você trouxesse um pouco da tua visão e do impacto que você conseguiu causar nas empresas pela adoção inteligente disso. Maravilha. Outra pergunta de $1 milhão. Olha, eu não, né, sei que pode parecer um pouco capcioso falar isso, né, mas eu não recomendo para ninguém economizar dinheiro em ferramenta. Para mim, ferramenta tem que ser feito investimento e a gente não pode economizar, né? Eu considero aí que 10% da receita pode ser investido em ferramenta. Então, no CAC, se eu gero 100 mil, eu vou gastar 10 mil de ferramenta. Se eu gero 200, eu vou gastar 20, né? E para mais, né? Quando eu tô com uma receita pequena, a tendência é até ser mais de 10%. Agora, quando eu tô com uma operação que gera aí 1 milhão, é difícil gastar 100 mil em ferramenta, mas se for necessário, considero, porque aumenta a eficiência de forma bruta mesmo, né? O ROI é muito alto, né? A gente fala de ajudar o time comercial. Cara, tu não quer o teu vendedor tendo que fazer anotação e se matar para construir uma proposta e ter muita dificuldade de movimentar, olhar para o funil, saber o que tá certo, o que tá errado. Então, a gente tem que ajudar. Se o teu vendedor tiver um caminho, né, tanto pré-vendas como o closer, um caminho muito claro e uma ferramenta que ajude isso no dia a dia dele, cara, ele vai trabalhar muito mais feliz. Uhum. Porque ele não tem que ficar fazendo trabalho operacional repetitivo. Tira isso da mão dele. Então, tu tem que ter uma ferramenta muito boa do teu lado pro teu vendedor render o dobro, né? A gente teve acesso recentemente a um dado que nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro que nós, um vendedor médio, ou seja, não é nem o vendedor ruim, né? Ele fica 28% do tempo falando com o cliente, ou seja, ele fica o resto do tempo fazendo outras coisas, né? Preenchendo campo de CRM, preenchendo documento de proposta e por aí vai, né? Imagina no Brasil, que é um mercado um pouco menos informatizado e por aí vai, né? Então,
Tua fala é muito coerente com isso. Imagina o teu vendedor passando metade do dia conversando com o cliente, que maravilha. Aí você precisa de mais vendedores para atender a mesma quantidade de clientes, e aí penso o seguinte, aí eu invisto mais em ads, Isso. gero mais leads, aí eu preciso de mais pré-vendedores e mais vendedores para atender. Se eu aumentasse a eficiência desse time, né? Cada vez menos vendedores gerando mais receita. Isso é uma métrica, inclusive, que é métrica de excelência, né? Receita por vendedor. Então, às vezes, a gente se ilude achando que o meu vendedor chegou no limite. Esse é o máximo que ele pode trazer de receita. Paradigma. Simplesmente paradigma, né? Se você melhorar a eficiência dele, conseguir fazer ele trabalhar com mais ferramentas e cada vez conversar com mais clientes, cara, pode ser que ele consiga trazer o dobro, mesmo que tu tá se surpreendendo, porque, não, pô, eu tenho uma empresa há 10 anos, tenho um vendedor top performance aqui, o máximo que ele traz de receita é X. Cara, esse não é o máximo. Isso tu pode ter certeza, esse não é o máximo. É o máximo que tu conseguiu até hoje, mas não é o máximo. Muito Porque alguma coisa pode ser feita, né? E é por isso que eu falei das mudanças, né? Não engessa o teu processo. Trabalha com mudanças, porque elas vão te ajudar a gerar mais receita. E ferramenta é essencial para isso. Ferramenta é eficiência, né? Desse vendedor aí que tá gerando 300 mil, que tu acha que é o máximo, veja quanto trabalho operacional ele tem. Porque não vai ser zero, né? E quanto mais tu tirar esse operacional da mão dele e automatizar, mais ele vai conseguir vender. Porque ele consegue falar com mais pessoas. Então essa para mim, é a dica de ouro. Por isso que eu aconselho, não economiza. Porque retorna. Retorna e retorna grande, né? O valor que tu vai investir numa ferramenta, numa automação, é muito pequeno frente ao quanto ele vai retornar. Tô falando de 5, 10 vezes o valor desse investimento, né? Até porque hoje o investimento em uma ferramenta nem é tão alto, né? É um investimento aí que não chega nos 10% que eu comentei lá, que é muito difícil, né? muito difícil chegar em 10%. Sim. Mas é o que eu realmente aconselho, né? Investe em ferramenta, porque isso ajuda muito a operação. E, cara, deixa o teu vendedor feliz, deixa o teu pré-venda feliz, tira o operacional repetitivo da mão dele. Cara, na geração atual é mais difícil ainda, né? Na nossa geração, né? Tô falando aí, o pessoal que nasceu aí entre 1980, 70, 80, até 90 ali, ele ainda consegue trabalhar com repetição, né? Porque ele não fica extremamente entediado. As novas gerações não conseguem nada. Então, tira o operacional repetitivo da mão deles, porque não era para estar na mão deles, né? Hoje tem muita ferramenta de AI que consegue ajudar, né? E o Bitrix é uma delas que ajuda muito com automação, né? E com tirar o operacional. Perfeito. E trabalha com isso, porque daí o time vai ficar mais feliz. Aliás, ele não vai ficar triste, né? Porque se tu não tirar, ele vai ficar triste. Vai ficar triste. Essa é a dica de ouro. Legal, cara. É uma baita visão. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para construir. Esse episódio agora foi mais uma pequena prévia para vocês, para poder apresentar o Luiz para a nossa base, para o mercado. Uma dica, né? É alguém que já passou por bastante coisa, tem muito conselho bom para dar, tem muito conteúdo legal que a gente vai gerar agora, não só para Zopo, como também para Fluids. A gente vai estar tocando essa frente agora. Então, tem muita coisa legal para vir. É mais um spoiler, né, de tudo que a gente tem para poder construir. Eu acho que esse episódio aqui trouxe um pouquinho disso, esse feeling para vocês, né? Então a gente queria apresentar por essa razão. Aislan, algum comentário? Não, o comentário é esse mesmo. Legal, a gente está muito animado, nós estamos inclusive nos segurando, né, para tentar segurar todos os spoilers que estão vindo por aí, mas é isso, né? Então a gente gravou esse conteúdo para poder apresentar aí o Luiz para vocês. E, cara, se quiser deixar aí o teu comentário de boas-vindas, a tua marca registrada, agora fica à vontade, né? E é isso, cara. Acho que para finalizar é o primeiro de muitos.
A gente Legal. vai construir algo incrível aqui. Então, aguardem, né? Vocês vão ter muita coisa aí que a gente vai trazer de tema. Espero somar demais aí, porque o objetivo é esse, somar para a Zopo, para os clientes da Zopo. E Perfeito. com certeza a gente vai construir algo aí que vai ser incrível, vai ficar marcado na história aí. E vamos ajudar muita gente com isso. Maravilha. Muito bom. Aislan, esqueci de alguma coisa? Não, se você quiser bater um papo com o Luiz, né, pode procurar Perfeito. qualquer canal de atendimento da Azul, pode nos chamar no WhatsApp, pode procurar o nosso Boa. formulário de contato e agendar uma reunião, né, vai falar com o nosso time de pré-vendas e bater um papo com a Azul. E se você gostou do modelo de gestão do Luiz e quiser trabalhar com a gente, pode entrar no nosso site, procurar formuláriozinho, né? formuláriozinho de Isso. trabalho conosco, ver se a gente tem alguma vaga na área comercial, passar pelo nosso processo seletivo, vai que você trabalhe com ele, né? E spoiler, tem sim vaga, mais de uma, inclusive. No momento da gravação desse podcast. Exatamente. Se você assistir esse podcast em algum momento no futuro, pode ser que tenha também, né? Já que a empresa vai passar por uma expansão Boa. comercial, né? Então confira se vai ter uma vaga disponível no comercial, passe pelo processo seletivo, pode ser que você trabalhe então com essa pessoa, já que você gostou desse modelo de gestão, né? Então esses são os canais oficiais para talvez você bater um papo com o Luiz, seja, né, durante aí o nosso processo comercial de consultoria ou, né, numa entrevista de emprego, né? Já pensou que legal? Maravilha, muito bom. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve, né? Se você acredita que tem alguém que possa ser beneficiado por esse papo que a gente teve aqui, compartilhe esse conteúdo. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, conversar com a gente, pode me chamar no LinkedIn, pode chamar o Aislan, pode chamar o Luiz. Nós somos sempre abertos, 100%. A gente está aqui para poder bater esse papo. A gente gosta muito dessas trocas, então fique super à vontade. Não se esquece de se inscrever, de seguir, porque daqui para frente vai ficar ainda melhor do que tudo que vocês já viram até agora. Então, nos vemos nos próximos episódios e até breve.